Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: todo sofrimento acaba quando admitimos nossa culpa e somos perdoados por Jesus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A nossa vida, longe de Deus, parece um castigo. Os nossos sentimentos, eles sempre são negativos. E os nossos pensamentos, eles sempre nos torturam. A nossa imaginação faz que, mesmo que nada esteja acontecendo à nossa volta, nós criamos uma conspiração e um monte de coisas e começamos a sofrer por isso. É assim que nascem as pessoas ciumentas, desconfiadas. Porque na ausência de Deus, não existe a luz, não existe a certeza, não existe a confiança, não existe os bons sentimentos, não existe nada. E nesse nada, sem a sabedoria, o que sobra? Apenas imaginação. Mas uma coisa é fato, os nossos sentimentos, eles sempre serão ruins. Então nós acabamos sentindo ansiedade. Diversas pessoas que eu converso, elas dizem a mesma coisa. Eu sou muito ansioso. Eu acabo sofrendo pelas coisas que eu penso. Eu me preocupo demais com as coisas e às vezes nem acontecem as coisas que eu me preocupo. Eu sempre sou pessimista demais. Sempre acho que tudo vai dar errado. A forma que eu falo sempre é generalista. Eu coloco tudo como se tudo fosse uma coisa só, porque eu acho que todo mundo está me perseguindo. Eu sinto aflição, sinto medo, sinto angústia. Então eu só estou descrevendo o homem longe de Deus, como ele pensa e o que ele sente. E eu já vivi o extremo disso. Qual é o extremo de todas essas coisas? É a depressão. É a ausência da vontade de viver. É você acordar já numa tristeza que ela não termina no final do dia. Ela nunca passa. E parece que ela nos obriga a fazer uma única coisa, que é tirar a nossa própria vida. Eu não sei se você já sentiu assim, porque ela começa de uma forma sorrateira. Hoje é um dia, é algumas horas, é algum momento, e ela vem tomando conta. E conforme as coisas elas vão acontecendo nas nossas vidas, ela vai ganhando cada vez mais espaço. Você quer ficar dormindo o dia inteiro, você já não quer mais conversar com as pessoas, você não quer mais nada. Você já criou os teus culpados. Dentro da tua vida, você já sabe quem é o responsável por esses sentimentos. E normalmente é quem mais nos ama, é quem está perto. É o nosso pai, é a nossa mãe, é a pessoa que está dentro da nossa casa, é alguém da nossa família. A gente sempre vai encontrar um culpado. Então a gente olha a vida das outras pessoas e passa aquele filtro para olhar. Bom, eu sou melhor que ela, né? Então isso é fato. Então o que ela tem que eu não tenho? Ah, ela tem os pais, tem a coisa, tem a condição social, tem... Então é esse o problema. Porque como eu sou melhor que ela, então é porque eu não tenho essas coisas que essa pessoa está se destacando. E é assim que a inveja ela começa a corroer os nossos pensamentos e querer encontrar um culpado. Como se aquilo fosse a razão da felicidade. E não a tristeza que nós estamos sentindo, a falta de Deus. Só que tudo isso se baseia ainda num único sentimento. Eu não confessei, eu não admiti. Porque confessar os pecados é admitir a sua parcela de culpa. E é quando nós começamos a entrar nesse processo de olhar a nossa vida e encontrar a nossa responsabilidade, que nós estamos a um passo de encontrar Jesus. Se a gente vai lá em Salmos 32, versículo 3 a 5, a palavra do Senhor ela diz assim:
Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro, de dia e de noite. Tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoastes todos os meus pecados. Então, nesse salmo, o rei Davi, ele está contando um pouco sobre os seus sentimentos e sobre a conclusão que ele chegou. Porque, de alguma forma, os sentimentos dele deveriam estar de um jeito e esses sentimentos se modificaram. E ele achou que era importante escrever o que tinha acontecido. Eu fiz isso muito. Quando eu não acreditava em Deus, eu costumava escrever poesias e textos. E conforme eu ia descobrindo alguma coisa que era boa, que me ajudava a tirar um pouco dessa pressão emocional, eu acabava escrevendo essas coisas no papel. Porque já que conversando com as pessoas ninguém me entendia, ninguém podia compreender o vazio, e nem poderia. Porque as coisas que eu sentia eram coisas espirituais. E eu estava perguntando para pessoas não espirituais o que eram aqueles sentimentos. Elas não podem responder. Por isso que um psicólogo ele é ineficiente. Por mais que ele possa ter todas as boas vontades do mundo de te ajudar, se as tuas razões elas são espirituais, ele não tem o conhecimento necessário para poder te ajudar. E quando ele não consegue, o que a gente faz? Vamos para um psiquiatra, vamos drogar, vamos dopar. E aí a pessoa já não tem mais vida, né? Porque ela já não tinha antes, agora ela vai perpetuar sobre um estado e vai continuar naquele estado. Enquanto o medicado tá lá, porque passou o efeito do remédio, o pecado continua atuando nessa pessoa. E o pecado é o quê? É a desobediência, não é uma doença. O pecado é uma consciência que nós devemos ter de nós mesmos, do que existe dentro de nós. Você acha que você é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Vai pensando aí, vai trabalhando nisso dentro do teu coração. Enquanto não confessei o meu pecado, enquanto eu não confessei a minha desobediência, olha o que acontecia na vida dele, eu me cansava. Outra coisa que eu escuto demais as pessoas dizendo, eu já tô cansada disso. Você já disse essa frase? Você já falou isso para alguém? Você já ouviu isso de alguém? Da pessoa falando que ela tá cansada? E o que cansa? É o pecado. É você guardar dentro de você todas essas transgressões. É você ignorar a presença de Deus. Jesus, ele fala que ele pode nos ajudar a carregar os nossos fardos. Um fardo, ele pesa. E se Jesus não me ajuda, esse fardo pesa sobre mim. E conforme eu vou caminhando, eu vou me cansando cada vez mais. E o final dessa caminhada, qual que é? É a depressão. É a depressão. Não tem outro quadro. E depois disso vai para o suicídio. É um caminho, tá? Assim como nós caminhamos em oração, chegamos ao Senhor, quem caminha pelo pecado chega à morte, porque o salário do pecado é a morte. Então você está sentindo esse cansaço, está sentindo todas essas coisas que são espirituais, mas você não tem entendimento espiritual. Por quê? Porque você não lê a palavra de Deus. Eu duvido que você vai ouvir pregações desse tipo dentro de igreja, porque envolveria uma maturidade muito maior. E como vocês leem a palavra de Deus, eu posso conversar sobre todos os assuntos que vocês já têm entendimento. Quem ouve diariamente o devocional e lê a palavra de Deus, você pode conversar com qualquer pessoa que você entende demais. Porque vocês não vivem de pregações, vocês vivem no dia a dia o poder de Deus manifestando na vida de vocês. E esse cansaço produziu o que nele? Chorando o dia inteiro. Então olha a situação que ele estava se sentindo cansado e o tempo todo chorava. Mas como que ele chorava?
quando ele pensava nas coisas e quando ele contava. Quando uma pessoa ela acaba de se separar, ou quando alguém acaba de falecer, ou quando acontece uma notícia ruim, uma pessoa perdeu o trabalho, alguma coisa que você não está conseguindo aceitar, só de pensar ou só de contar já vem as lágrimas, já vem o choro. Então aqui ele está num processo que de dia e de noite ele está vivendo isso. Só que aqui não tem um acontecimento novo, mas tem uma vida inteira de pecado, tem uma vida inteira afastada de Deus, tem uma vida inteira fugindo do Senhor. E já não tem mais jeito, já não tem mais para onde fugir, já não tem mais nada. Ó Deus! E ele fala, tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca do verão. Olha como ele não tem entendimento, porque ele acha que é Deus que está castigando ele. Na verdade, Deus não está castigando, Deus não está ajudando. Deus ele é inacessível ao mal. Deus ele não pode fazer mal de ninguém. Então quando ele apaga a luz, não é ele que está fazendo maldade. É a escuridão que chegou na ausência dela. E ele percebe que a presença de Deus dá uma vantagem e a ausência de Deus tira essa vantagem. E as minhas forças se acabam, como o sereno que seca no calor do verão. Então ali tinha algo que estava úmido? Tinha. Só que quando o sol bate, aquilo lá evapora e some, e é rápido. Então quando nós saímos da presença de Deus, é justamente isso que acontece na nossa vida. Aquilo vai secar, aquilo vai acabar. As consequências desses sentimentos ruins, elas vão chegar até nós. E ele está discernindo todas essas coisas, porque ele falou, poxa, eu estou chorando, eu estou cansado, eu estou sem força, eu estou desanimado, eu já não aguento mais isso. É as mesmas palavras que nós utilizamos para descrever os nossos sentimentos, quando nós estamos, entre aspas, desabafando. E aí, de novo, nós achamos que nós estamos assim, por quê? Porque as coisas não acontecem do nosso jeito, porque alguém não quis fazer o que eu queria, porque o meu marido, ele muitas vezes ele não está querendo ter um coito comigo, ou eu com ele, e a gente começa a culpar as coisas, quando é a falta de Deus que está pesando dentro de nós. Aqui que vem a maturidade. Não adianta você ficar pedindo oração para achar que o problema é esse. O problema já começou errado lá atrás. Tudo começou errado sem Deus lá atrás. Então são duas pessoas cansadas que acham que o amor é uma pessoa que não conseguem se completar e não conseguem se satisfazer e não conseguem se respeitar e não conseguem mais comunicar e não conseguem mais nada. E o plano do diabo está perfeito, porque enquanto continua colocando uma culpa no outro, ninguém vai procurar Jesus para nada. E aí ele chegou, ele fez o que ele tinha que fazer. Então eu te confessei o meu pecado, eu reconheci a minha culpa e não escondi o que? A minha maldade. Aqui é ele assumindo a responsabilidade dos atos dele. E é isso que é confessar, isso que é se posicionar, é você mostrar, deixar as pessoas verem a maldade. Quando nós mentimos para as pessoas é para quê? Para que as pessoas não vejam a maldade que está em nós. E o diabo é o pai da mentira. Ele é aquele que engana, é aquele que ilude, aquele que não quer deixar ninguém ver a maldade. Então a gente sempre vive na dúvida, mas será que é mesmo? Será que não é? E ele foi lá e confessou, ele admitiu, ele assumiu a culpa para Deus. Olha, Senhor, é tudo culpa minha. Não é culpa das outras pessoas, não, é culpa minha. Eu não tive um relacionamento com você. Os meus sentimentos não estão bons, não é porque ninguém me fez, é pelo meu pecado, é pela minha desobediência. Se a gente volta lá no jardim, eu sempre volto nessa cena onde está lá Adão e Eva, depois de terem comido o fruto proibido e se escondendo de Deus. Deus pergunta, por que vocês estão escondidos? Ah, é porque a gente está nu. Quem disse isso para vocês? Por um acaso vocês comeram o fruto proibido? Ele tinha uma alternativa aqui, pedir perdão. Olha, Senhor, me perdoa porque eu fiz errado, eu não deveria ter feito isso. Mas o que ele fez? Colocou a culpa na mulher. Foi a mulher que tu me deste o fruto. E adiantou? Não, foi os dois expulsos.
E depois disso, o que aconteceu na vida deles? Só desgraça. Já começou no assassinato dos filhos, um matando o outro, um com inveja do outro, um sendo marcado, e a gente conhece a história. Depois dali foi só ladeira abaixo. Então nós precisamos passar por esse processo de arrependimento. Sem isso, os sentimentos não passam. E foi aí que eu encontrei em Jesus a salvação, porque era algo que eu não fazia. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a olhar o tamanho da transgressão de tudo aquilo que eu fazia. E aí ficou óbvio entender o que estava errado na minha vida e por que os meus sentimentos estavam daquele jeito. Resolvi confessar tudo a Ti e Tu perdoastes todos os meus pecados. Quando eu admito a minha maldade a Deus, Deus me perdoa. E Ele me dá a oportunidade de fazer tudo diferente, porque eu estou reconhecendo que aquele comportamento não é bom e não faz sentido eu voltar a fazer as coisas que eu fazia antes, sabendo que aquilo vai me jogar novamente nessa situação de cansaço, choro, frustração, não sei o quê. Enquanto você continuar acreditando nas mesmas mentiras, vai continuar acontecendo as mesmas coisas. Então tá bom, fui lá, confessei para Deus. O que vai acontecer depois disso? Salmos 32, versículos 6 a 8 e 10. A palavra do Senhor ela diz assim: Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a Ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, Tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a Tua salvação, pois tem me protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, e eu vou guiá-lo e orientá-lo. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Então nós continuamos lendo o Salmo de Davi, e o que acontece após a confissão de culpa? Se você acha que o seu sofrimento não passa é porque você não se arrependeu, você não confessou a sua culpa. Eu preciso de um padre para confessar a minha culpa? Não, você precisa de uma pessoa que ela esteja cheia do Espírito Santo. Alguém que você saiba que ela tem o conhecimento de Deus suficiente para te orientar segundo a palavra, e que você tenha a confiança também necessária para saber que essa pessoa, ela não vai expor o que você falar. Porque quando as pessoas elas contam as coisas, eu escuto e esqueço. Só. Não me cabe fazer juízo de valor, dizer se é certo, se é errado, nem nada. Nós não estamos ali julgando, quem julga é o Senhor. E se ela se sente perdoada é porque Deus o perdoou. E olha aqui de novo, ele está ligando aos sentimentos ruins à ausência de práticas espirituais. Por isso, nos momentos de angústia, nos momentos de ansiedade, nos momentos de aflição, todos os que são fiéis a Ti devem o quê? Orar. Mas não é procurar um psicólogo? Não é desabafar com os outros? Não é tomar um remédio? Não é procurar uma pessoa para confrontar ela? Não é fazer nada, é orar. Por que as pessoas oram nos momentos de dificuldade? Nós falamos disso ontem. A primeira relação que nós buscamos com Deus é quando nós sabemos que ninguém mais pode nos ajudar. E é justamente pela falta de oração que você está sentindo angústia, aflição, ansiedade, essas coisas. Se você tivesse uma vida cheia de oração, cheia da leitura da palavra de Deus, cheia de louvores, isso não estaria acontecendo no teu coração. Mas é sempre assim, recebe o que quer e chispa. Então sempre que você sentir mal, o que você tem que fazer? Orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Vai vir ondas de sofrimento? Vai. E o que são ondas de sofrimento? São coisas que vão acontecer que nós não merecíamos. Só que essas coisas vão chegar até o nosso coração? Nós vamos sentir a dor disso? Não. Se a pessoa te abandonar, se você perder o trabalho, se você pedir a conta, se largar, se não largar, se alguém te xingar, se alguém te ofender, se alguém falar, se alguém te julgar, se alguém não fizer o que você espera ou fizer, e pouco importa.
Isso já não faz mais parte de nós não nos importamos com o comportamento dos outros. O que for bom, nós recebemos com alegria. O que for mal, não faz parte da nossa vida. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Então, onde nós devemos nos esconder, entre aspas, aonde nós devemos nos refugiar, ou aonde nós devemos nos proteger, é no Senhor. Se eu estiver na presença de Deus, eu vou sentir aflição? Se o Senhor, Ele estiver na minha vida, eu vou sentir aflição? Eu vou sentir angústia? Eu vou sentir ansiedade? Não vou, isso é palavra. Ah, mas eu tenho frequentado a igreja faz 15, 20 anos, e eu sempre sinto essas coisas, porque é normal sentir. Não é normal sentir. É aqui que está o ponto. Por que você não busca o alimento onde é a verdade, que é a Bíblia? Você acha que eu fico falando para você ler a Bíblia por quê? Porque eu quero que você tenha uma experiência com Deus ou não? Ou você acha que eu tô aqui querendo arrancar você da tua igreja, do teu conforto? Cara, se você... Vamos pensar uma coisa. Você tem gasto o teu dinheiro num remédio, entre aspas, você tá com dor de cabeça, e todo dia você toma e não te tira a dor de cabeça, você vai continuar tomando esse remédio e gastando o teu tempo nisso, e o teu dinheiro nisso, e o teu esforço nisso? Assim, não adianta, não tem porque você continuar fazendo. E aqui Deus está dizendo, olha, quem estiver comigo não vai sentir aflição. Quem viver uma vida cheia do Espírito Santo não vai ter esse sentimento. Vai ter sofrimento? Vai. Mas você vai sentir? Não. Então, alguma coisa está errada na forma que você acredita e nas coisas que você aprendeu, e o único que está aqui tentando te chamar a atenção sou eu, falando para você ler a palavra de Deus. Eu não estou pedindo nem para você acreditar em mim, eu estou pedindo para você acredite em Deus. Então você vai começar lá em Mateus, e vai começar a ler, e não vai parar mais. Tem Bíblias mais fáceis? Tem. NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Tem aplicativos gratuitos, se você quiser mandar uma mensagem no WhatsApp, de grátis. Fala, Lucas, me passa o aplicativo, ou me fala qual é a versão da Bíblia. R$20. Mais barato que qualquer remédio, que qualquer consulta, que qualquer psicólogo. 10 minutos por dia. Só que você não para mais. Você vai ver o que vai acontecer nos seus sentimentos. Porque causas espirituais são remédios espirituais. Não adianta você continuar buscando tratamento. Você já buscou em tudo quanto é lugar que teve. Nenhum deu certo e nem pode dar. Porque o remédio que você precisa não é esse que você está tomando. E nem recebendo no lugar que você acha que tem. Infelizmente. A Bíblia vai te alertar você sobre essas coisas, que vão ter lugares que não vai ter a presença de Deus. Eu canto bem alto a tua salvação, pois tem me protegido. Então, quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, quando nós estamos na presença de Deus, o que nós vamos fazer? Ouvir louvores. Nós vamos cantar ao Senhor. Nós vamos anunciar a outras pessoas. Isso é comportamento do Espírito Santo. Me incomoda estar em lugares que estão tocando outras músicas. Me incomoda. E eu sei que tem outras pessoas que se incomodam também. Então nós começamos a buscar onde Deus está. E não jamais aonde eu quero estar. Eu quero estar onde Jesus está. E quando nós começamos esse processo de arrependimento, de conversão, de oração, de entrega, nós começamos a falar com Deus. O Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir e vou guiá-lo e orientá-lo. Então aqui o Espírito Santo ele começa a falar com nós na palavra de Deus. E também fala com nós nos momentos de oração. Então quando Deus ele coloca na nossa cabeça alguma coisa, nós devemos o quê? Obedecer. Porque se eu não obedeço à voz de Deus, eu estou pecando, eu estou sendo desobediente. Deus foi lá em Adão e Eva, é o mesmo processo. Olha, por favor, não comam da árvore desse fruto, que isso vai fazer mal para vocês. E eles foram lá e comeram. Deus está dizendo, olha, faça isso. Isso é bom para vocês. Se você não fizer, isso é mal para vocês. Isso é o pecado, é a desobediência a Deus. É Deus tentando te guiar e você querendo se desviar. Se Deus está te guiando, Ele está te guiando para um lugar bom ou ruim? Então, se Ele está me levando para um lugar bom, para que eu vou mudar? Para que eu vou me direcionar para outro lugar? Se eu mudar o destino que Deus está me dando, eu vou chegar num lugar diferente. Uma rua que eu erro, se eu estiver seguindo um GPS, eu já não chego mais no mesmo lugar. Aí eu preciso recalcular a rota.
E olha que importante você saber quando uma pessoa ela tá ali reclamando para você do que ela tem. Eu não tô bem, amiga. Eu não tô me sentindo bem, eu tô sentindo assim, eu tô sentindo assado. E eu te fiz uma pergunta: você é uma boa pessoa ou você é uma má pessoa? Os maus sofrem muito. Tem sofrimento? É uma pessoa mal. Não tá sofrendo? Não é que ela é uma pessoa boa, mas é que a presença de Jesus está nessa pessoa. Então Jesus, ele perdoa, ele apaga as nossas transgressões, os nossos pecados, ele nos direciona para o lugar certo. E enquanto nós obedecemos, nós não somos tratados como maus, porque nós estamos seguindo para o caminho certo. Mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Então, por que é que eu já não sinto mais depressão? Por que eu já não tenho mais maus sentimentos? Por que eu não sinto ansiedade? Por que eu já não tenho mais dependência emocional, dependência química? Por que eu já não tenho mais alcoolismo? Por que eu já não preciso ficar mais ostentando as coisas? Por que eu não preciso mais ficar buscando os meus interesses? Porque o amor de Deus, ele me preenche, ele me protege. Ele tira todos aqueles maus sentimentos e me coloca um sentimento de plenitude, de satisfação. Esse Salmo 32 é um passo a passo para se converter. Só que a conversão ela é um processo que não é de um dia, que você fala, vão me converter. Não. Por isso que eu falei, você é uma folhinha, 10 minutinhos, mas é todo dia. É todo dia para sempre. Porque se eu quiser que Deus ele continue me protegendo, eu preciso buscar a presença dele todos os dias. Agora você entende quando eu falo que a igreja é muito pouco? É muito pouco. É muito pouco. Para você dizer que você tem um relacionamento com alguém. Vamos imaginar que eu deixo você preso a semana inteira e você vai ter 1 hora por semana para se relacionar com teu pai, com a tua mãe, com o teu filho, com a tua mulher, com coisa. Daria para você falar que você tem um relacionamento com essas pessoas, que você conhece essas pessoas? Ou você conhece elas porque você convive com elas, você conversa com elas? Quando nós convivemos com as pessoas no dia a dia, nós sabemos até o que ela vai falar, as piadas que elas vão fazer, as tiradas, as coisas, é tudo. Agora, dá para você ter isso 1 vez por semana? Não dá. Então, por mais que a igreja ela se esforce, por mais que tenha derramamento do Espírito Santo, mas é muito pouco. Por isso que você sai de lá e o teu sentimento já começa a buzinar e acusar. Não dá, nós temos que ter as armas conosco. Nós precisamos que esse Espírito esteja o tempo todo. O tempo todo. Então o que vai acontecer? Eu já não vou mais sofrer, eu já não vou ter mais tristeza. As coisas vão continuar acontecendo? Vão. Tem importância? Não. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Então eu preciso admitir a minha culpa e preciso o quê? Ser perdoado por Jesus. E o único que pode nos perdoar é Jesus. Não adianta você ficar pedindo para intercessor A, B, C ou D, é Jesus. Leia a palavra de Deus e aprende, porque, cara, chega a ser chato. Sabe, tem que ficar toda vez a mesma ladainha, a mesma coisa, a mesma, sabe? Eu já, sinceramente, eu tenho pedido para Deus desistir dessas pessoas. Desiste. Elas já ouviram a verdade, já sabem a verdade. Vamos nos aprofundar naquilo que Deus tem de bom, ao invés de ficar só isso, sabe? Vamos seguir. Vamos seguir para coisas maiores. Vamos ver o sobrenatural acontecendo. Sabe? Porque não dá mais para ficar esperando os indecisos. Já não dá mais. Já não dá. Nós já estamos próximos dos últimos tempos. Os sinais já estão acontecendo. Então vamos ajudar aqueles que não conhecem do que aqueles que acham que sabem o que é Jesus e não fazem a menor ideia. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa tocar o seu coração. Que Jesus abra os seus olhos espirituais. Que o Senhor ele continue guiando a sua vida. Que você se arrependa. Não tem vergonha nenhuma não em admitir o mal. Vergonha é a gente continuar escondendo. É viver nu, uma vida escondida culpando as pessoas, sabendo que nós poderíamos estar ali caminhando com Deus, vivendo com Deus, sentindo tudo de bom que Ele tem. Que essa vida não é sofrimento não. É sofrimento quando nós vivemos longe de Deus, porque na presença de Deus o sofrimento acaba. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.
Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.